Bem-vindas e bem-vindos ao canal da Inovação. Nesse episódio, estamos com o Luiz Fernando Santos Reis, diretor-presidente e CTO da Waterfly, startup de tecnologia para a gestão do saneamento básico. Olá, Luiz Fernando, é um prazer enorme estar com você aqui no canal da Inovação. Muito obrigado por ter vindo. Fala, Calazans. Pô, obrigado a você. Eu que agradeço pelo convite, cara. É um prazer estar aqui com você, participar do canal. Então, Luiz Fernando, eu dei uma olhada no site de vocês. Vocês têm uma solução completa e integrada, né, para a gestão do saneamento básico, tanto na parte comercial quanto na parte operacional, né? Ou seja, é uma solução para ser utilizada pelas empresas de saneamento, setor esse bastante estratégico, né? Com alto impacto na qualidade de vida da população. Você podia contar para a gente sobre os problemas que vocês resolvem com esse portfólio aí de soluções? Claro, com certeza. Então, a nossa solução é basicamente o coração de uma operação de saneamento, certo? Todos os processos que acontecem dentro da operação, eles passam por um sistema como o nosso, né? Os principais deles é basicamente o cadastro, certo? O cadastro dos imóveis, dos clientes, dos logradores, do município como um todo, certo? Toda a parte de leitura, medição e faturamento dos hidrômetros e dos imóveis, certo? Desde a leitura do hidrômetro até a entrega da fatura para o cliente. Toda a parte de arrecadação, certo? Então, receber essa informação de pagamento dos bancos para poder dar baixa nas faturas e controlar quem está em dia e quem não está em dia com a conta de água. A parte de cobrança, certo? Porque quem não paga água tem que ser cobrado e se não pagar água vai acabar sendo cortado também. E, finalmente, a parte de gestão de serviços, certo? Então, todos os serviços que acontecem dentro de uma concessionária, desde um atendimento a um cliente que vem pedir uma segunda via, até, como eu disse, um corte de água ou uma religação depois que o cliente estiver em dia, isso passa pelo nosso sistema, por um sistema de gestão comercial, certo? E aí, o que a gente tenta fazer é fugir um pouco desse básico que existe no mercado, certo? A gente sempre procura inovar e dar aos municípios, certo? Seja eles uma operação de água privada ou pública, a gente busca dar aos gestores ferramentas para eles conseguirem organizar e administrar as suas operações da melhor forma possível, visando sempre entregar água para a população de uma forma que comercialmente faça sentido, seja viável, certo? Até do ponto de vista econômico, né? Bem ou mal, essas operações, elas têm um acionista ou um município, uma prefeitura que requer um retorno da operação e buscar fazer isso da forma mais sustentável possível, né? Então, em cima do que seriam as funcionalidades padrão, digamos assim, do sistema, a gente busca dar aos gestores ferramentas adicionais para controlar essas operações, como plataforma de BI para poder enxergar a operação de cima para baixo através de indicadores, certo? Eu sempre digo, você não pode medir, você não pode controlar, você não pode administrar, né? Então, esse controle do saneamento do município é importantíssimo, né? E, entre isso, outras ferramentas, como, por exemplo, visões georreferenciadas da operação, né? Você poder ter o controle em tempo real da operação em um mapa, basicamente, do município, entender onde estão as equipes, o que elas estão fazendo, aonde está a rede, certo? Isso é importantíssimo. E, ultimamente, com esses avanços que a gente tem visto no setor, no mercado, a gente tem buscado introduzir cada vez mais tecnologias inovadoras, certo? Como inteligência artificial, e machine learning, que a gente vê muito potencial aí adiante. Legal, quer dizer, na realidade, vocês então têm uma plataforma que ela pega tanto o lado comercial quanto o operacional. Isso não é comum no setor, né? Geralmente você tem que lidar com vários fornecedores para ter aí um portfólio de solução para cada pedaço, né? Para cada processo, não é isso? Pois é, acaba que cada município, enfim, cada companhia, ela acaba buscando uma solução que mais atenda às necessidades dela, né? E muitas vezes o que a gente vê por aí é que acaba virando uma colcha de retalho de diferentes soluções, né? O gestor, ó, eu gostei da solução comercial, dessa solução aqui, mas eu quero integrar isso com uma outra solução de gestão de serviços, vou integrar isso com uma terceira solução de
BI, certo? E acaba que a companhia ela tem uma suíte que ela mesma integrou de várias soluções diversas, a gente diz post de retalho, né? Integrações que muitas vezes não funcionam direito, enfim, acabam dando dor de cabeça e acabam virando uma pedra no sapato das operações, né? Assim, algo que eu sempre digo cara, a companhia de saneamento, ela tem que fazer uma coisa, ela tem que entregar água bem para a população, certo? A companhia de saneamento, ela não está no business de TI, né? Então, qual que é a nossa visão, a nossa missão aqui é, de fato, entregar uma solução completa, turnkey, para essas operações não terem que ter dor de cabeça e se preocupar com essa suite de soluções, né? Assim, a única coisa que a gente não faz é o contábil financeiro, porque, fora isso, a nossa ideia é ter uma solução completa que atende todas as necessidades da companhia. A gente integra com a solução contábil financeira que ela escolher, né, IRP, mas o resto tudo, cara, entrega para a gente que a gente resolve por aqui, entendeu? Legal. E vocês têm clientes, né, companhias de saneamento em todas as regiões do país e também, né, no exterior, né, no México, na Espanha. Como é que você considera aí o impacto da inovação nessa estratégia de expansão de vocês, né? Como é que ela se relaciona com a expansão tanto nacional quanto internacional? E também seria interessante ouvir um pouquinho de você em relação a essas novas tecnologias, né, que você citou, a inteligência artificial, machine learning, como é que elas podem impactar de fato o setor? Veja, a inovação para a gente ela é fundamental, né? Assim, a gente entende que a gente está num mercado que, infelizmente, é um mercado tecnologicamente atrasado, né? O saneamento, até entre todos os setores de utilities, né? Entre energia, gás e água, o de saneamento sempre acaba sendo o último a receber as inovações, né? E nós que somos uma empresa até mais jovem e que tem tido uma estratégia bastante agressiva de crescimento no mercado, a gente entende que a inovação ela é um fio condutor dessa nossa expansão, porque isso é o que vai nos ajudar a atrair os novos clientes, certo? Como a gente consegue se destacar no mercado, principalmente comparado com outras soluções que já existem, algumas delas até há 20, 30 anos, através da inovação, é através da introdução dessas novas tecnologias que você fala, né? Assim, para te dar um exemplo do quão atrasado esse setor, infelizmente, ainda é muito comum a gente ver por aí companhia de saneamento que faz toda a sua gestão comercial com sistemas feitos em COBOL, que rodam em mainframe lá dos anos 80. Você está rindo, eu estou falando sério, tá? Assim, tem companhia estadual aqui no Brasil, não vou citar nomes, mas, cara, tem companhia estadual grande que atende milhões de ligações com um sistema tela preta. Você vê o atendente trabalhando na agência, parece que lembra MS-DOS, como era, né? Então, então assim, trazer uma solução para o mercado atualizada, agradável de usar, fácil de usar para os usuários na ponta, isso a gente entende que é fundamental, até para melhorar a vida do pessoal que está nos municípios, nas unidades, nas companhias, trabalhando no dia a dia, certo? Isso a gente entende que são soluções que são um instrumento de trabalho principal de muita gente, então eles têm que ser atrativos de usar, agradáveis de usar, e a tecnologia é um fio condutor principal disso. Agora, voltando um pouco na sua pergunta, a gente entende também que a inovação ela tem que ser muito adequada à realidade de onde ela vai ser usada, né? Justamente, como você disse, a gente tem clientes tanto no Brasil e aí em todas várias regiões do Brasil, quase todas as regiões do Brasil, mas a gente também está presente no México e na Espanha. E aí a gente vê um contraste muito interessante, porque o contraste entre a realidade dos países em desenvolvimento, tipo Brasil e México, é completamente diferente ao de um país desenvolvido como é a Espanha, né? Vou te dar um exemplo extremamente relevante, né? O pessoal adora falar sobre medidor inteligente, né? Medidor com telemetria, medidor inteligente. Mas eu entendo que, enfim, minha opinião pessoal, tá? É de que os medidores inteligentes eles nunca vão penetrar profundamente o mercado brasileiro por uma questão econômica, certo? Um medidor inteligente na Espanha
ele te dá ele chega a um custo, e um custo proporcional ao da conta da água, aonde a companhia que adota medidores por telemetria, ela consegue ter um payback adequado, né? Enquanto aqui no Brasil, o custo de um medidor, muitas vezes, é o que você vai cobrar a dona Maria, certo? Que consome menos do que o consumo mínimo todo mês. Um medidor inteligente vai ser mais caro do que um ano de consumo de água dela, né? Você não vai ter um payback nunca, né? O custo de você enviar um leiturista para ir lá e manualmente ler aquele hidrômetro todos os meses ainda é muito mais barato do que a adoção de um medidor inteligente. Então, assim, um exemplo pequeno, rápido aqui, mas de como as soluções elas têm que ser pensadas de forma global, certo? De forma 360 graus, para a realidade que vai adotar a solução. Porque não adianta nada eu ter a solução mais inovadora do mundo se ela não é economicamente viável, ou não se adequa à realidade do país ou da região onde ela vai ser utilizada, né? Então, isso é muito o que a gente tenta fazer, certo? É capturar o mercado e atrair novos clientes através da inovação, porém, sempre tendo em vista de que a inovação ela tem que ser a inovação mais adequada para o mercado que vai recebê-la. Faz sentido? Com certeza. Eu torço aqui pelo sucesso, né, da Waterfly, até porque a gente está falando de um setor aí de altíssimo impacto, né, na população, e principalmente na área de saúde, né? E vamos torcer aí para que o saneamento básico ele seja universalizado em breve, né? Luiz Fernando, te agradeço aí mais uma vez pela entrevista. E eu que agradeço, Calazans. Foi um prazer. Muitíssimo obrigado. E você que nos assistiu, curta esse vídeo, compartilhe e inscreva-se no canal da Inovação. Até a próxima.